Olá, amigos e amigas, eu sou Newton Cunha e bem-vindo ao canal. Desenvolva a sua percepção auditiva. E hoje iremos abordar a questão da afinação e as escalas diatônicas, para que possa compreender a ideia de afinação e as escalas diatônicas, por uma concepção bastante de percepção auditiva, ok? Então veja, esse tipo de tema não é muito comum entre os músicos entenderem o que significa isso, e possivelmente é a falta desse entendimento de maneira mais clara que leva a esse processo da gente não desenvolver essa percepção auditiva. Seguramente é a falta de compreensão disso aqui. Não é compreendido pela maioria dos músicos, isso de todos os níveis, dos níveis acadêmicos aos músicos que não têm esse nível acadêmico. E isso é fundamental que todos os músicos tenham esse mínimo de conhecimento sobre o que é isso aqui, né? E não dizer, não, vou afinar o meu instrumento, então o músico deveria se preocupar mais com essas coisas, de entender, vou afinar o meu instrumento e entender um pouco da ideia de afinação. E isso facilitaria e faria com que você desenvolva a sua percepção auditiva. A partir do momento que você compreende toda uma lógica que está por trás. As coisas não foram feitas assim do nada, não. As coisas têm todo um caminho lógico. Okay? Sobretudo sobre isso aqui, que isso aqui é uma relação puramente de matemática e física. Então, o que é? Então nós temos o que? Uma afinação. Né? Nós tocamos a partir de uma afinação. E isso vai ser desenvolvido, sobretudo, isso já vem desde Pitágoras, até porque a escala mais antiga do Ocidente é a escala pitagórica. Né? E quando chega na Revolução Científica do século XVI e XVII, há uma mudança. Um dos músicos que vai fazer essa mudança é Joseph Zarlino. Sim? E Joseph Zarlino, nessa construção de uma nova afinação, além dele, vai ter outros temperamentos desiguais. E vem o temperamento igual. Esse temperamento igual, ele já vem diante da necessidade que os músicos tinham do processo de modulação para diversas tonalidades. E esses intervalos desiguais, ele oferecia incongruências. Isso eu já venho falando em outros vídeos. Então, aqui você tem a necessidade de um temperamento igual. E esse temperamento igual vem sendo pensado, sobretudo ali na Revolução Científica, por Vincenzo Galileu, que era um músico, né, pai de Galileu Galilei. Você tem a participação de outro importante matemático dessa época chamado Marie Mersenne. Você tem a participação de René Descartes, do próprio Galileu Galilei. E quem vai sistematizar isso e ele vai fazer isso muito jovem, porque, entra na universidade. Ele entra aos 13 anos, isso em 1720, e em 1722 ele recebe o título de mestre em artes. E aí vem também, neste mesmo ano, a aplicação da escala sistematizada por Euler, que tem a participação desses outros matemáticos, e Bach vai aplicar o seu cravo bem temperado. E aí, o que é o cravo bem temperado? É um experimento se não tinham incongruências que existiam nos temperamentos desiguais. Então, o que acontece é isso. Então, aqui você tem o quê? Agora, uma afinação igual, ou pelo menos auditivamente igual, através do intervalo de semitom. Né? E aí você tem o que vamos chamar de temperamento igual, e depois, nesse mesmo ano, você tem o Tratado de Harmonia de Philippe Rameau, e aí você tem a construção dessa moderna música ocidental, a qual é ensinada dentro das academias. Então, o que é que você tem? Você tem uma afinação. Essa afinação, vamos pensar central, a qual tem o Lá 440 Hz, certo?
Então, nessa escala, o Dó tem 261,6 Hz. Se eu for para o Dó, este Dó que vai ser feito aqui, ele terá o dobro disso aqui. Certo? Então, significa que aqui, daqui para cá, você vai ter o dobro, 261 Hz. Entre esses 261 Hz, tá certo? 12 frequências, foram escolhidas 12 frequências para servir de afinação para o temperamento igual. E aqui você vai ter 261 Hz. É importante dizer, isso aqui está aqui neste texto a qual estou escrevendo. Este será um novo livro de música, a qual ele tem como capítulo 1, a escala temperada igual. Este livro estou fazendo com um amigo chamado professor Ednilson e vamos fazer esse livro, que esse livro será um pouco mais sobre harmonia. Então vamos entender. Então aqui eu coloquei as frequências sonoras. Aqui você vai ter 261,6 Hz, que chamamos de Dó. O que chamamos de Dó sustenido vai ter 277,2 Hz. O que chamamos de Ré vai ter 293,7 Hz. O que chamamos de Ré sustenido, ou Mi bemol, temos 311,1 Hz. O que chamamos de Mi vai ter 329,6 Hz. O que chamamos de Fá vai ter 349,2 Hz. O que chamamos de Fá sustenido vai ter 370 Hz. O que chamamos de Sol vai ter 392 Hz. O que chamamos de Sol sustenido, 415,3 Hz. O que chamamos de Lá, 440 Hz. O que chamamos de Lá sustenido ou Si bemol, 466,2 Hz. E o que chamamos de Si, 493,9 Hz. Ok? Então, quando você chegar no Dó, você vai ter o dobro disso aqui, que vai corresponder a 523,3 Hz. Então, daqui para cá você tem 261 Hz. Dentre esses 261 Hz foram escolhidas essas frequências para formar a afinação do que denominamos de temperamento igual. Ok? Então, a afinação da moderna música então, esta afinação aqui, ela está baseada aqui. Então, você tem essas. Você tem que pôr na sua memória esta afinação, se você quiser desenvolver plenamente a sua percepção auditiva. É aqui onde entra a teoria musical. Aí, dentro desta afinação, desses Hz, você vai ter as notas. Você vai ter Dó ou Si sustenido, você vai ter Dó sustenido ou Ré bemol, você vai ter Ré, você vai ter Ré sustenido ou Mi bemol, Mi ou Fá bemol, Fá ou Mi sustenido, Fá sustenido ou Sol bemol, Sol, Sol sustenido ou Lá bemol, Lá sustenido ou Si bemol e Si. Certo? Então, isso faz parte da teoria musical. A teoria musical. Mas os Hz são esses. Foram escolhidos esses Hz. Então, para você desenvolver a sua percepção auditiva, ou você põe esses Hz na cabeça, ou você não desenvolve. A escala da afinação é a escala temperada igual, que tem 12 frequências ou 12 notas musicais.
E aí você tem as escalas diatônicas. As escalas diatônicas já é um processo seletivo dentro do processo seletivo. Você tem 12 notas, né? Ou 12 frequências escolhidas dentre as 261 que você tinha daqui para cá, o dobro dela. Foram escolhidas 12 para representar a afinação do temperamento. Dentro desta afinação foram escolhidas as escalas diatônicas. Quer dizer, as escalas diatônicas é um processo seletivo dentro do processo seletivo. Então, se o seu ouvido pensar por uma escala diatônica, seja qual for, se usa muita de dó, então qual a tendência do seu ouvido? Atrofiar a sua percepção. Porque você não estuda pela afinação, você estuda por uma escala diatônica, que é um processo seletivo dentro do processo seletivo. Os músicos, basicamente todos os músicos, têm o menor desejo e vontade, né, de desenvolver a percepção do que se chama de ouvido absoluto, ou seja, é poder cantar e identificar essas notas sem nenhuma referência. E isso não é nada fora de uma normalidade da pessoa desenvolver essa capacidade. Isso independente da idade. O que vai necessitar é de uma heróica disciplina de estudo, se você já for adulto, né? Porque o processo de aprendizagem para a criança é um processo de aprendizagem em que ela vai aprender se divertindo. Vocês observem o exercício que eu já coloquei em outros vídeos, mas agora eu vou colocar os 3 exercícios juntos. Aqueles exercícios que eu faço com eles, aquilo passa a ser uma brincadeira, que em todas as aulas eles me pedem para fazer, porque aquilo passa a ser uma brincadeira. Então, o que é uma brincadeira para os meninos, para os adultos será algo que terá que ter uma heróica disciplina para que ele possa desenvolver. E aí, por que nós não desenvolvemos essa capacidade, dessa percepção que passamos anos e anos estudando música e não desenvolvemos? Isso é muito simples. Quando você entende a concepção de afinação e de escala diatônica. Não é só ficar fazendo a escala diatônica. É entender isso. Então, você entender essa concepção dessa afinação aqui, entender o que é uma escala diatônica. Entender. E não só fazer. Entender. Então, a afinação do temperamento é esta. Para você desenvolver a sua percepção auditiva, você tem que sua memória visual e sua memória auditiva ser educado por ela. E é isso que eu ponho no livro de iniciação, não é? Como vocês podem ver no livro de iniciação, o desenho que se tem é este. É este. A ideia da sua memória visual, pensar por aqui, e sua memória auditiva, e não pela escala diatônica de dó. Porque o que é uma escala diatônica, né? A escala diatônica é a escolha de algumas notas dentro da afinação, né? Então o que é que você tem? Você vai ter a afinação com 12 notas, que já é um processo seletivo, porque você vai ter 261 Hertz aqui, e aqui foram escolhidos esses Hertz, aqui, o qual está explicado aqui nesse livro que eu estou preparando com o professor Ednilson, certo? Então, do Dó 4 ao Dó 5 você vai ter quase 300 Hertz, e nesses 300 Hertz foram escolhidos 12 com a afinação do temperamento. Aí o que é que você faz? Você tem esta afinação, que representa o temperamento, fisicamente são chamados de hertz, e aí a gente começa a chamar na música de notas musicais. Mas o que você tem que botar na sua memória são os hertz, né? Aí você tem que botar na memória os seus hertz. Então, o que é que se tem? Você tem um processo extremamente seletivo, que é a afinação, e aí o que é uma escala diatônica?
Uma escala diatônica já é outro processo seletivo dentro de um processo seletivo. Então você pega uma escala diatônica de 7 notas, dentre as 12, e aí você vai formar as escalas diatônicas. Cada grupo de escala diatônica vai usar notas diferentes, né? Então a escala de Mi vai usar 3 notas daqui apenas, né? E as outras 4 notas estão relacionadas às notas negras. Então, é isso que ocorre. Então, se a sua educação no início vai vir por aqui e não pela afinação, você terá, no seu processo de ensino-aprendizagem, uma enorme dificuldade de colocar isso na memória. Aí você tem, na sua memória visual, isso aqui, e na sua memória auditiva. Vai gerar uma enorme dificuldade de você colocar isso na memória. Os meninos aprenderam e aprendem e continuam a aprender, né? Que tanto a sua memória visual quanto auditiva pelas 12 notas. Então, para ele colocar na memória, torna-se mais fácil. E olha que nós já estamos em praticamente 6 meses de aula. Próximo mês fará 6 meses. Já estamos no fim de agosto, né? Próximo mês, 6 meses de aula. Então, não é um processo extremamente simples de um dia para outro se colocar. É um processo que vai sendo aos poucos, vai se desenvolvendo essa capacidade, né, de percepção. Agora, porque eles são educados por aqui. E para você desenvolver, é você começar a pensar por aqui. E aí, onde já falei. Então, você agora vai ter que ter uma heróica disciplina para que você faça isso. Que isso era para ser feito, era para ter sido feito no início do seu processo de ensino-aprendizagem. Ok? Então vamos ver agora os experimentos, né, que eu faço com os meninos, e os exercícios os quais eu faço com os meninos estão todos lá no curso de percepção. Então se você quer desenvolver, faça um curso. Faça o curso e começa a entender essa concepção entre afinação e escala e começa a se dedicar, botar o seu ouvido para escutar e faça os exercícios do curso, porque os exercícios que estão lá no curso, eu faço esses exercícios todos os dias para que eu possa também desenvolver. Vamos ver se eu consigo cantar isso aqui. Tan, 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 tan. Para que eu possa fazer isso aqui, eu basicamente estudo todos os dias percepção. Então, vamos lá ver os exercícios que eu faço com os meninos, que está lá no curso. E quem quiser desenvolver a sua percepção, aconselho que faça o curso para poder desenvolver essa percepção auditiva, que é um grande sonho praticamente de todos os músicos. Vamos ver os exercícios. Vamos perceber que esses meninos não têm dificuldade de percepção. E vou mostrar para vocês, estudantes de música que conseguem desenvolver esse ouvido, essa percepção musical, que vai até a chegar ao denominado ouvido absoluto, que é identificar as notas sem nenhum referencial. E vou apresentar 2 estudantes, um de 5 anos e outro de 7, que está desenvolvendo essa percepção. Então vamos começar a ver agora o menino de 5 anos. Os acordes maiores e menores, ok, Pedro? Agora, hein? Esse acorde é maior ou menor? Maior. Isso. Maior. 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 Menor. Menor. Maior. Maior. Menor. Menor. Ok, Pedro. Agora cante o Dó e o Dó sustenido, Pedro. Dó, dó. Muito bem. Dó, Dó. Agora vamos cantar as 12 notas. Canta aí. Dó, dó, ré, mi, fá, sol, sol,
Muito bem, Pedro. Muito bem. Ok. Então, vocês observaram o quanto essa percepção está desenvolvida para ele identificar os acordes maiores e menores. Isso não é algo tão simples. Mas para ele porque ele foi treinado para isso. O ouvido é sempre treinado para essa perspectiva. Agora vamos ver o de 7 anos. A gente vai fazer os acordes maiores e menores e ver se as sétimas. Aí a gente vai ter que cantar as notas dos acordes. Esse acorde é maior ou menor? Melhor. Cante as notas. Que pessoa frente? Agora eu vou fazer uma sétima e você vai cantar a sétima. Canta essas 4 notas. Mais alto para poder sair. Muito bem, cantou as 4 notas. Essa sétima maior ou menor? Sabe como Menor. Menor, certo. Você tem um acorde maior com a sétima menor. Né? Agora eu vou fazer outro aqui. Esse acorde é maior ou menor? Menor? Ok. Cante as notas. As alturas dela. Mais alto para poder sair. Muito bem. E agora você vai cantar com a sétima. Vou fazer a sétima. Certo. De novo. Esta sétima é maior ou menor? Não. Muito bem. Acorde menor com a sétima maior. E este aqui, vamos lá, vamos ver outro. Este aqui. Certo. Agora cante as notas. Certo. Agora eu vou fazer uma sétima. Certo. Essa sétima agora, é menor ou maior? Essa sétima é menor. Ela não foi lá pra cima, não. Para ser maior, ela teria que ir lá pra cima. Então vocês observaram quanto esses dois meninos estão com a sua percepção auditiva para escutar as notas musicais. E o único segredo que se tem para isso é ensinar por 12 notas. Se você ensinar ao estudante que são 12 notas e que a importância do Dó e Dó sustenido é a mesma, então não vai gerar o atrofiamento da percepção auditiva, porque o grande problema do atrofiamento da percepção é que essa parte aqui, ela parte a ser dividida. Então, você passa a ser educado apenas pela escala de Dó maior, tudo é feito a partir da escala de Dó maior e essas notas aqui, elas são esquecidas como de serem tão importantes quanto essas aqui. Então, você não trabalha com esse conjunto. E para a gente desenvolver a percepção, é fundamental que tenhamos esse conjunto na cabeça. As notas, essa percepção. E a tendência é só avançar nessa percepção. E aí eu quero dizer que, neste sentido, eu estou escrevendo um novo livro, né, com um colega chamado professor Denilson. Observe que os meninos não têm dificuldade de percepção, né? Mas é porque eles aprendem por essa lógica, tanto visual por 12, quanto auditiva por 12. Né? E não pela escala diatônica, que é um processo seletivo dentro do processo seletivo. Né? O que é uma escala diatônica? Uma escala diatônica é a escolha de umas notas
dentro da afinação. Aí você pega agora, dentro da afinação, você escolhe certo e fica educando por certo. O que é que você vai fazer? Atrofiar a percepção, porque a afinação, no caso do temperamento igual, são 12. Você precisa ensinar pela afinação. E neste sentido, estou escrevendo um novo livro com o professor Denilson e vamos tratar sobre isso. Vamos inclusive colocar a escala, as frequências da escala temperada igual, vamos tratar de afinação e escala de maneira mais pormenorizada. Um livro para que vocês possam entender isso aqui, né? Para não ficar só pensando em escala e em fazer escala. Precisa compreender. Se você quer desenvolver o ouvido, procure entender um pouco mais sobre o ouvido, sobre a ideia de percepção, sobre essas questões ligadas à ciência, para que você possa realmente desenvolver. Procurar entender o básico necessário, né? E aí fazer os exercícios. É isso que nós fazemos, tanto aqui no canal e, sobretudo, no curso, para que você possa fazer exercício e desenvolver a sua percepção. Então, é isso. Peço a vocês que se inscrevam no canal, mandem um like de positivo e compartilhem o vídeo e os vídeos do canal. Então, até a próxima aula e pense por 12 e estude por 12 se você quer desenvolver a sua percepção. E se você quer desenvolver a percepção do seu filho, faça com que ele pense por 12 e exercite, faça exercício dele pelas 12 notas. E aconselho que adquira o meu livro, né? E aqui você já começa a pensar tanto a sua memória visual quanto sonora por 12, ok? Então, um fraterno abraço a todos e se inscrevam, um like de positivo e compartilhe os vídeos. E aconselho, pense, olha, compre, adquira, e aconselho que adquira o meu livro, né? E aqui você já começa a pensar tanto a sua memória visual quanto sonora por 12, ok? Então, um fraterno abraço a todos e se inscrevam, um like de positivo e compartilhe os vídeos.